Você que trabalha na área de Customer Success, se considera um profissional excelente? Se considera um profissional fora de série? Ou então você, que é gestor de um time de CS, você considera que tem um time world class, um time de primeira linha, um time que está na primeira prateleira de excelência profissional? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre 5 segredos e comportamentos do gerente de sucesso do cliente fora da curva, aqueles que se destacam dos demais profissionais. Eu sou o Guilherme Mota, cofundador e instrutor de cursos de Customer Success aqui na Growfy Academy, área em que atuo e sou especialista há bastante tempo. E depois de trabalhar vários anos nessa área, com centenas de profissionais, empresas com níveis de maturidade e estágios de implantação de CS diferentes, eu consigo resumir para você os comportamentos essenciais que diferenciam o gerente de sucesso de cliente world class daqueles medianos e aqueles que não atendem à expectativa de que você precisa para tê-lo no seu negócio ou para tê-lo no seu time. Ou para você, profissional, poder identificar quais são as habilidades necessárias que você precisa desenvolver para estar nessa primeira prateleira, para ser considerado, como a gente chama aqui no mundo das startups, world class. O CSM, ou seja, o Customer Success Manager, ou em português, gerente de sucesso do cliente, é a pessoa que trabalha na área de CS, é a pessoa que trabalha entregando sucesso e experiência para o seu cliente. As empresas chamam isso de vários nomes. Pode ser analista de sucesso do cliente, analista de Customer Success, gerente de sucesso do cliente, Customer Success Manager, mas a nomenclatura é o que menos importa aqui. Eu quero me atentar a ajudar você a identificar quais são os segredos e os comportamentos que diferenciam esses profissionais. Não quero que você se apegue à sua definição. Eu quero que você encontre quais são os segredos que, de fato, diferenciam esses profissionais dos demais profissionais do mercado. O primeiro segredo é que CSMs de excelência, eles são confiantes. Isso pode soar um pouco subjetivo para você, mas eu quero falar de forma objetiva. A confiança, ela vem do preparo, ela vem do cumprimento de processos e ela vem principalmente da presença com clientes. Estar próximo, entender sua dor, ajudar o cliente a passar por aquele obstáculo e atingir o seu objetivo e o seu resultado quando ele decidiu comprar por esse produto ou decidiu usar o seu serviço. Esses são 3 elementos que compõem o pilar de confiança de um CSM de excelência. E essa confiança é a base para que você, de fato, esteja verdadeiramente presente junto aos seus clientes e afaste, de uma vez por todas, a síndrome do impostor, que faz com que você queira o tempo inteiro estar agradando as pessoas ou estar agradando os clientes. O segundo segredo é que os CSMs de excelência, eles são assertivos. Existem 3 comportamentos que um CSM ou um profissional ele pode ter. Ele pode ser passivo, ele pode ser agressivo ou ele pode ser assertivo. E, infelizmente, muitos CSMs eles se enquadram na primeira parte, que é na passiva. Eles deixam o cliente, muitas vezes, ditar as regras da reunião. E a forma como ele se comunica raramente leva o cliente a tomar uma ação. Leva o cliente a agir naquela direção que é necessária para que ele continue percorrendo a sua jornada, alcançando seus marcos de sucesso. Por outro lado, o comportamento agressivo, ele também não é legal. Na verdade, ele é muito ruim, porque ele requer muita contenção de dano para que você precise remediar uma certa agressividade e o que isso gera de sentimento ruim no seu cliente. Ou seja, não seja agressivo, seja empático e tenha muita calma e cuidado quando você se comunica com seu cliente. O terceiro comportamento é de fato o que diferenciam os bons profissionais. É o comportamento assertivo. CSMs assertivos, eles dizem exatamente o que o cliente precisa ouvir. Eles trazem o cliente de volta para a rota quando eles desviam o caminho na sua jornada. E para que eles façam essas intervenções, eles levam em consideração o contexto do cliente, o momento dele, as pessoas que estão envolvidas, o mercado, o momento do seu produto, tudo isso é muito importante. O CSM assertivo, ele precisa levar em consideração o contexto para que ele tenha melhores interações e essas interações que podem ser uma reunião ao vivo, uma reunião online, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de WhatsApp, elas tenham e gerem um bom relacionamento para o cliente, fazendo sempre com que ele alcance seu objetivo e persiga o caminho traçado na sua jornada. Inclusive, esse comportamento pode até deixar o cliente infeliz ou o cliente satisfeito, mas o CSM que é assertivo nem sempre é agradável para o cliente, mas o cliente vai reconhecer isso quando de fato ele chegar no resultado, quando de fato ele alcançar aquilo que ele espera. O terceiro segredo dos CSMs de excelência é que eles são direcionados para o crescimento. E muitas vezes isso pode não parecer um segredo e muito mais uma diretriz que vem da empresa ou da liderança. Mas os CSMs de excelência, eles entendem, seja intuitivamente ou porque eles foram treinados para isso, quanto mais o seu cliente cresce, quanto mais o seu cliente alcança o resultado, melhora o seu relacionamento com ele
Esses CSMs, eles são orientados para o crescimento. Eles têm a receita líquida do cliente como um indicador-chave, crucial para manter o seu negócio saudável e seu negócio sustentável, principalmente a sua carteira de clientes. E quando a gente fala de receita, muitas vezes a gente se confunde com vendedor. E esses CSMs, eles se diferenciam rapidamente de vendedores porque eles aprendem de forma muito rápida que, para o seu cliente crescer, é preciso que ele, Customer Success Manager, orquestre o caminho desse cliente, faça com que ele avance marco a marco da sua jornada, alcance o sucesso de cada etapa definido e encaixe cada expansão de negócio a esse momento. E essa expansão, que muitas vezes a gente conhece como upsell ou cross-sell, é o que de fato traz o aumento de receita. Então, esses CSMs de excelência, eles são direcionados, eles são orientados ao crescimento e têm a receita do seu cliente como um grande indicador-chave de sucesso. Quarto segredo dos CSMs de excelência é que eles são muito eficientes. Eles não caem na armadilha de deixar que reuniões síncronas individuais sejam a principal métrica do seu relacionamento com o cliente. Ao invés disso, eles tornam esses momentos de interações com clientes de máximo valor possível. Rapidamente, eles identificam o que eles precisam levar para aquela reunião, para aquele touchpoint ou para aquela interação que de fato vai fazer o cliente enxergar valor naquele momento, que de fato vai fazer o cliente tomar uma ação para isso. Se você tem a oportunidade de falar de forma síncrona, de ter uma interação rica com o seu cliente, você precisa levar muito valor para ele. Ao invés disso, se você não fizer, o seu cliente vai passar a lhe ignorar. Ele vai passar a faltar às suas reuniões e você vai ter cada vez mais dificuldade de engajar eles nessas interações. Os CSMs excelentes, eles são eficientes e por conta disso, eles conseguem atender ao mesmo tempo uma quantidade maior de contas, sem que isso penalize a eficiência do seu trabalho, sem que isso diminua a qualidade do seu trabalho. E ainda assim conseguem entregar uma ótima experiência para o seu cliente. O quinto e último segredo dos CSMs excelentes, ou seja, aqueles que são de primeira classe, é que eles são consistentes. Muitos de vocês vivem na correria do dia a dia e muitas vezes a gente acha que isso é normal, mas os CSMs e profissionais que se destacam são aqueles que de fato planejam o seu dia a dia. Eles têm uma rotina, eles sabem o que precisam fazer a cada semana, eles sabem o que precisam fazer a cada mês e eles sabem o que precisam fazer a cada trimestre para atingir os seus resultados pessoais, mas ainda para fazer com que o seu cliente alcance os resultados traçados no início do projeto. Viver constantemente na correria faz com que você penalize o seu planejamento, faz com que você não consiga saber o que precisa fazer no dia seguinte. E isso cada vez mais afasta você de se tornar um CSM de excelência, porque você não vai conseguir ser consistente. E esse é um segredo fundamental, é um comportamento chave para que você alcance a primeira prateleira dos profissionais de CS. E é fácil você atribuir o sucesso a um profissional ou a um CSM, a sua personalidade, a sua motivação, ou seja lá o que você queira atribuir. Mas é fato que muitas pessoas têm as características certas, que criam as condições favoráveis para que você tenha um início excepcional de carreira. Mas isso não é determinante para você chegar lá, porque muitos outros profissionais que têm essas mesmas características não conseguem fazer. Ou muitas vezes, essas não são suficientes para sustentar e desenvolver a sua carreira. Por outro lado, esses 5 segredos que acabamos de falar são comportamentos e habilidades que você pode aprender, que você pode desenvolver. São estruturas que você pode aplicar e qualquer um pode fazer isso. Enquanto você, líder, precisa criar um ambiente para cultivar esse tipo de comportamento e esse tipo de característica, você, CSM, por outro lado, precisa tomar a rédea da sua carreira e buscar se desenvolver e buscar se diferenciar com esses segredos que a gente acabou de listar. E pode acreditar, isso é possível mesmo em ambientes que não são acolhedores. Você precisa se concentrar em desenvolver essas 5 características que eu vou te ajudar agora a lembrar e a recapitular. Os CSMs de classe mundial, World Class, de excelência, de primeira prateleira, eles são assertivos, confiantes, orientados para o crescimento, eficientes, consistentes. Se você consegue identificar essas 5 características em você, ou se você consegue identificar lacunas para que você melhore cada uma delas, isso vai fazer com que você se torne cada vez mais um melhor profissional e se diferencie de todos os outros que estão por aí. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Isso é um apoio muito legal para que a gente continue produzindo vídeos assim, para que a gente continue trazendo conhecimento para vocês e ajuda a alcançar outras pessoas que também precisam disso.